Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação em todo o Brasil, América Latina, Estados Unidos e, claro, a partir de Portugal. Grande abraço aos nossos amigos portugueses, sempre sintonizados com o programa Em Pauta, a partir de Portugal, Europa e Norte da África. É a Canção Nova indo por todo o mundo e, especialmente nessa noite, vamos conversar sobre esse tema polêmico, sobre esse tema que está chamando a atenção do Brasil, porque o Brasil, nos últimos dias, nas últimas semanas, literalmente parou. Exatamente isso, parou. E essas manifestações que estão dando o que pensar, nós vamos conversar nessa noite sobre isso, porque realmente é importante debatermos quais são as causas dessas manifestações, desse movimento popular, desse levante que está acontecendo, não somente em algumas capitais, mas praticamente todo o país, de norte a sul, leste a oeste. Você tem acompanhado esse movimento extraordinário que nos faz pensar, não é? Onde estamos? Para onde vamos? E claro, para a gente começar o nosso debate, você acompanha a nossa matéria inicial. Um dia histórico. 17 de junho de 2013, uma segunda-feira. Milhões de estudantes, eleitores e brasileiros pararam o país através de manifestações que ocorreram no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Em cada uma, o mesmo pedido: basta! O passe livre se tornou a faísca de uma série de reivindicações e revoltas do povo brasileiro. A maioria, estudantes universitários, lutavam também por direitos como a educação, saúde, paz, pedindo não à corrupção e sim à dignidade. Em pronunciamento oficial, a presidente Dilma Rousseff disse que manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia, e é próprio dos jovens manifestarem. No entanto, se verificou que junto com os manifestantes também ocorreram confrontos com a polícia, atentados a prédios públicos, queima de veículos e ônibus, saques a lojas. Manifestações param o Brasil. No Em Pauta desta noite. Muito bem, então você deu aí para ter uma noção, né, dos acontecimentos dos últimos dias e o que nós vamos conversar nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. Nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Vozes, e que vai nos ajudar aí nessa noite num tema quente. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite. O Em Pauta sempre é quente, porque a gente pega os assuntos da atualidade. Só que normalmente nós temos o tempo de preparar uns 15 dias antes, o roteiro, estudar, etc. E hoje não deu. Hoje é aquilo que está dentro de nós, estamos sentindo junto com o povo, só que também, como povo, nós estamos buscando entender o que está ocorrendo. Então, os nossos telespectadores terão compreensão, se houver algum pequeno deslize, alguma coisa nesse sentido, que a resposta não seja exatamente aquela que estavam esperando, mas nós estamos aqui para dar a nossa colaboração, sempre no mesmo sentido. O Em Pauta não quer dar a lição pronta, quer levar a pensar. Perfeito, Frei Moser. E para nos ajudar a pensar e pensar bastante, nós temos aqui hoje, uma vez mais, a presença do professor Sabino Fleury. Ele é doutor em ciência política aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o doutor Fleury vai nos ajudar e muito na reflexão dessa noite. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. É um momento interessante, é um momento rico, e isso faz com que a reflexão seja algo que possa, inclusive, contribuir, quem sabe, um pouquinho para que a gente possa encontrar caminhos, melhorar um pouquinho a vida deste país. É muito interessante participar. Tá certo. Então, enquanto os senhores vão se sentando aí um pouquinho, eu quero dizer para você que está nos acompanhando que você fique muito atento à nossa programação e ao debate dessa noite, porque ele realmente promete algo muito importante e que nós queremos começar a entender. Dia 17 de junho, tivemos então o início dessa movimentação nacional, e eu já quero perguntar ao professor Fleury, por favor, professor, como explicar um pouco esse movimento que pegou todo mundo de surpresa, governo, prefeituras, claro, surpresa entre aspas, porque de alguma forma
Foi uma reação de medidas que tinham sido tomadas com relação ao aumento das passagens. Esse foi a ponta do iceberg. Então, esse movimento vem num primeiro momento pelo passe livre, não é, pela redução na tarifa, mas a gente já percebeu que subjacente ali à redução da tarifa, nós temos aí questões relacionadas, reivindicações relacionadas à educação, à saúde, à luta contra a corrupção e assim por diante. Mas, num primeiro momento, como explicar isso? Como é que surge um movimento como esse? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos procurar uma única causa. Há uma conjugação de vários fatores. Nós temos problemas estruturais no país há muito tempo, a questão da saúde, a questão da segurança, há uma insatisfação, né, há muito tempo. Houve uma oportunidade dada pela visibilidade da Copa das Confederações. Essa é uma outra questão que aconteceu junto. E uma mudança tecnológica, que eu acho que nós não podemos ignorar, que permite, por meio das redes sociais, que a mobilização aconteça com muito mais facilidade do que acontecia no passado. Então, juntando essas situações, essa conjunção de elementos, nós temos um momento muito rico de manifestações agora e vamos ver como é que vai se desdobrar no futuro. Agora, o Frei Antônio Moser, durante a semana, presidente e outros líderes disseram ser a favor da manifestação, porque é uma expressão da democracia. A presidenta usou essa expressão exatamente. Manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia. E é próprio dos jovens se manifestarem. Como a gente tem percebido, uma imensa maioria de jovens, estudantes, universitários, mas não só. No entanto, o que nós verificamos também, e você que está em casa percebeu isso muito bem nos últimos dias, que junto àquela manifestação pacífica, não é, reivindicando todos esses elementos que nós já estamos chamando a atenção aqui, também houve vandalismo, quebra-quebra, enfrentamentos, hora da polícia tentando manter a ordem, hora desses manifestantes provocando a polícia, enfim. Como que a gente, Frei Moser, reflete nesse momento essa luta pela democracia de uma forma pacífica, mas ao mesmo tempo esse vandalismo aí? Em primeiro lugar, hoje, dentro da força desse movimento, quem vai dizer que é contra? Ninguém vai dizer que é contra, porque é um fenômeno, que está ocorrendo um fenômeno, e com grande força. Então todo mundo vai bater palmas, não, olha, só evite o vandalismo. No tocante ao vandalismo, em todas as manifestações sempre vai haver um grupo ou outro que vai partir para essa direção. Agora, eu tenho lá minhas desconfianças, que alguns são por profissão, nós estão aí para isso. Outros são pau-mandado, ou seja, eles são, por assim dizer, instruídos para provocar esse tipo de quebra-quebra e assim desmoralizar um movimento que está começando a mostrar um rosto muito amplo e muito, eu diria assim, exigente. Queremos que o Brasil seja diferente. Então, eu não excluiria a presença de profissionais, não é, para perturbar aquilo que, se Deus quiser, vai evoluir na direção assim de exigência firme, mas ao mesmo tempo pacífica, respeitando a todos, não é? E respeitando, claro, também os monumentos públicos, mas sobretudo as pessoas. Agora, isso tanto é verdade, professor, porque junto aos cartazes pela luta na redução nas tarifas, e algumas capitais, como a gente já observou nos últimos dias, não é? Tomaram as medidas, não ficaram tentando simplesmente entender, como diria o secretário da Presidência da República, o Gilberto Carvalho, o ministro, ainda não entendemos, não sabemos como dialogar, com quem dialogar, porque não tem rosto, etc. e tal, mas alguns governantes, não é? Alguns estados brasileiros, algumas capitais, já tomaram a iniciativa, já reduziram a tarifa que tinha sido aumentada anteriormente, então estão tentando aí sanar essas reivindicações. Mas, por outro lado, junto à reivindicação pela redução nas tarifas de ônibus, por exemplo, nos grandes centros especialmente, mas não só, também a gente verifica aí nos cartazes saúde, educação, infraestrutura, abaixo a corrupção. Quer dizer, nos parece que esse movimento que está eclodindo
com os 20 centavos da tarifa, como se tem dito em São Paulo, é apenas a ponta do iceberg, ou seja, de algo maior que se pretende. Um dos grandes desafios de qualquer formulador de políticas públicas é entender exatamente qual é a demanda da população. Nesse caso, ao invés de se pagar institutos de pesquisa, de opinião, fazerem grandes censos, na realidade o movimento está economizando um bom dinheiro para o governo. Eles estão dizendo claramente, olha, o problema está aqui, o problema é esse, nós temos que resolver esse tipo de coisa. A bola agora está nas mãos de todos os governantes, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. É tentar dar mais clareza, mais concretude a essas reivindicações. O problema é da saúde? Onde na saúde? É da educação? Onde na educação? E dar respostas concretas. Reduzir tarifa de ônibus em 20 centavos é muito mais simples do que resolver o problema da saúde do país. Então, eu espero sinceramente que os nossos governantes continuem este movimento. Eles mostrem para as pessoas que eles estão preocupados com as pessoas, identifiquem os problemas mais profundos e, a partir daí, tomem atitudes concretas. Aí sim nós teremos uma boa resposta dada à população. Eu gostaria apenas de aproveitar a dica, não é? Esse chavão, não sabemos, é um chavão que já está desgastado, né? Nunca sabe de nada. Mas o povo está mostrando, nós sabemos o que nós queremos. Não é? Embora no começo o desenho não estivesse assim muito bem delineado, ainda não nesse momento, mas está começando a criar um rosto. Não é verdade que não tem rosto, não tem um rosto de uma pessoa, mas tem um rosto no sentido, na direção do que se está sentindo como necessidade básica para que o Brasil seja o Brasil dos nossos sonhos, e não está sendo. Interessante, professor, uma expressão antiga que se dizia, né? O povo é como um touro numa arena, tem uma força danada, mas não sabe como utilizá-la. Parece que agora, inclusive com a ajuda das redes sociais e esses instrumentos modernos, parece que o povo está delineando o que quer, afinal das contas. Acho que ninguém tem ilusão de que problemas de muito tempo serão resolvidos em pouco tempo. Claro. Mas o importante neste momento é que os nossos governantes mostrem que estão ouvindo a população, mas mostrem efetivamente, com ações práticas, que mostrem que toda essa mobilização, ela não é algo para atrapalhar o Brasil, é para modificar, para melhorar o Brasil. Né? Aí sim, nós teremos talvez a possibilidade de caminhar para uma mudança estrutural neste país. Agora, o descaso dos governantes, ou o tratamento que os governantes sempre deram a este povo, talvez seja algo que possa ser muito nocivo se for persistir como está. Quer dizer, vocês se manifestam, eu não ouço o que vocês estão dizendo, a tendência é acirrar a manifestação. Ô Frei Moser, olha, muito se esperou que o país mudasse a partir de partidos, ideologias. Então, existia um partido anterior que governava o país, fez algumas coisas, depois um partido popular, Partido dos Trabalhadores. Quando nós assumimos o governo, o país vai mudar, vai melhorar, os pobres serão contemplados, a estrutura que nós almejamos, ela de fato finalmente acontecerá, e etc e tal. E o que a gente repara é que nessa alternância de poder, é como o professor sublinhava há pouco, quer dizer, um certo descaso, desdém, não sei, não estava sabendo, e por volta, e por trás disso, é corrupção mais corrupção, é desvio mais desvio, é obras superfaturadas, esse tipo de coisa que o povo já não aguenta mais. Então a pergunta é essa, o gigante está, a partir do seu povo, está acordando, Frei Moser? Em primeiro lugar, a alternância do poder é uma ilusão, porque não houve, são sempre os mesmos rostos que aparecem. Não é? De uma forma, de outra, troca de sigla, mas na realidade são sempre os mesmos rostos. E por isso o ministro Barbosa, não é, usou uma expressão bem forte, né? São de mentirinha. Alguns partidos, ao menos, são de mentirinha. E os outros estão se acomodando, traduzindo. Eu acho que tem que ser repensada também a maneira de se reorganizarem os partidos em torno de propostas e não em torno de pessoas. Não é? Propostas concretas. Ó, nosso programa vai ser esse. E o povo poder realmente cobrar.
E aqui começa uma coisa que me parece fundamental, né? A Constituição começa em nome de Deus, né? Quiseram tirar, mas depois acabaram tendo medo. Em nome de Deus, todo poder emana do povo e por ele é exercido. Eu acho que está na hora do povo exercer. E o povo está mostrando, não, espera aí. Nós é que temos a última palavra. Não é um grupo que, por acaso, está aí no poder, não é? Então, não se trata desse partido, daquele partido. Eu acho que esse despertar da consciência do povo, da sua responsabilidade, isso é que é importante. Tá certo. Professor, segura aí um pouquinho. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí não, porque tem muita coisa para a gente conversar, porque o nosso programa quer levar a você esse debate, essa reflexão. E a igreja? Como que a igreja se posicionou ou está se posicionando em relação a essas manifestações? E a imagem exterior do Brasil, ela está arranhada? O que estão dizendo lá fora a respeito do nosso país? Mas mais do que isso, aqui dentro, para onde vamos? O que fazer a partir dessas manifestações que estão movendo corações, mentes e chamando a reflexão? Não é os nossos governantes, é uma ação efetiva. Então tem muita coisa ainda para a gente conversar. Você não saia daí não, porque já já nós estaremos de volta com o programa Em Pauta. Um minuto só. Já estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre esse tema inevitável, não é verdade? As manifestações que pararam o nosso Brasil e que estão nos chamando à reflexão, a verificar onde estamos e para onde devemos caminhar. E aqui no nosso segundo bloco, aqui diretamente da nossa estante, não é verdade? Você tem a oportunidade, sempre relacionado ao tema, de ter uma literatura que possa também ajudar a aprofundar, porque afinal das contas, como gosta de dizer o nosso Frei Antônio Moser, o nosso programa ele tem um caráter provocativo. A gente provoca a reflexão e ela é muito importante num momento como esse, porque também uma revolução irracional, um movimento que não sabe para onde vai e que também não quer chegar em lugar nenhum, não resolve. Então o que nós estamos vendo aí é uma manifestação que tem propósitos, que tem objetivos, que tem metas e nós queremos entender e ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre isso. Aqui do Evaristo Eduardo de Miranda, quando os jovens não tinham voz nem vez, Jesus no caminho, no conflito de gerações. Está aqui do Evaristo Eduardo de Miranda, que já esteve conosco aqui no nosso programa Em Pauta. Está aí para você, vou recolher e pegar aqui um outro livro, também relacionado ao tema dessa noite, do Christian Luiz da Silva, é o organizador, Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Está aí, Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, inclusive relacionado às políticas públicas, é a grande bandeira deste movimento que está aí em todo o país, ou seja, essa nossa ação política que anda bastante fragilizado com relação às necessidades que o país tem. Então você pode adquirir essa literatura, não é pelo site que aparece aí no seu vídeo, da Editora Vozes, também os produtos da Canção Nova através do nosso endereço, né, lojas.cançãonova.com. Claro, também através da nossa central, basta ligar para a Cachoeira Paulista, não é? A nossa sede, 0 operadora 12-3186-2600. Basta você ligar e aí adquirir os produtos de evangelização. Nosso programa você pode participar através do nosso e-mail, empauta@cançãonova.com. Muitos dos temas aqui debatidos, eles são sugestões que nos chegam através dos e-mails, claro, porque a gente quer corresponder ao que você, telespectador, não é, internauta, interage com a gente. Também o nosso endereço eletrônico, ou seja, o nosso blog, para você ficar antenado em tudo que está acontecendo aqui na nossa frente de missão evangelizadora em Belo Horizonte, basta acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. E ainda o nosso Twitter, PE_Hamilton, sem contar o do programa Em Pauta. Estamos aqui conversando com o Frei Antônio Moser e o professor Sabino Fleury, doutor em ciência política, aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, Frei Moser falava justamente no final do primeiro bloco a respeito justamente desse primeiro momento que faz pensar outros. E o senhor ia completar a fala, por favor?
Eu quero continuar exatamente do ponto que o Frei falou. Né? Com todo acerto, ele disse que a nossa democracia é uma democracia onde o poder é exercido pelo povo. Ele é exercido pelo povo diretamente ou por meio dos seus representantes. Uma das características da modernidade, dada o tamanho da sociedade, da estrutura complexa, é a existência da representação, né, do mandato que se dá a determinadas pessoas para exercerem, né, a atividade cotidiana do poder em nome do povo. E aí nós temos um grande problema para resolver. O problema de fazer com que o representante seja responsabilizado não apenas no momento da eleição, de 4 em 4 anos, de 6 em 6 anos, dependendo do modelo. Né? É preciso que haja mecanismos de responsabilização do governante durante o exercício do mandato. É preciso que os próprios governantes percebam a voz do povo e modifiquem os rumos colocados durante o exercício do mandato. É preciso que o Estado, e aí não é o governante, forneça à sociedade instrumentos de informação para que a sociedade acompanhe o exercício da política no dia a dia. É claro que não são todas as pessoas que fazem isso, mas é possível que grupos interessados, que organizações interessadas façam esse tipo de situação. Então, na realidade, esse momento que nós estamos vivendo, ele tem essa natureza. A população está exercendo, de uma maneira ainda não muito estruturada, o direito de acompanhar o exercício da política no seu dia a dia. Isso é um movimento rico, isso tem que ser aproveitado, isso tem que ser canalizado para dentro das instituições e as respostas dos governantes têm que ser efetivas. Eu perguntaria para o senhor ainda, antes de passar aqui ao Frei Moser, na questão da igreja, porque a igreja se pronunciou, inclusive através do arcebispo de São Paulo. Antes, porém, as pessoas, num primeiro momento, o Brasil, a população, acolheu muito bem esses eventos esportivos que nós já estamos acompanhando, Copa das Confederações nesse momento, daqui a pouco, o ano que vem, Copa do Mundo, depois Olimpíadas em 2016, vamos ter esse evento extraordinário católico aqui já no mês que vem, que é a Jornada Mundial da Juventude, mas especialmente esses que tocam o governo federal, esses grandes eventos esportivos, se acolheu muito bem no primeiro momento, mas agora há um certo rechaço por parte da população em relação a eles. O porquê disso, no primeiro momento, se aceita e no segundo momento se rejeita? O que está acontecendo aí? Eu vou dar um palpite, e aí não é mais do que um palpite. Na realidade, esse evento produzido com um custo razoavelmente alto, ou bastante alto, esse não é um evento que foi feito para a população brasileira. Os convidados para o evento são poucos. O custo é alto, houve modificação de regras a respeito, por exemplo, de gratuidade ou de meia entrada. E mais do que isso, há uma ideia que está sendo passada, inclusive pelas autoridades, de que o entorno dos estádios é território da FIFA. É como se nós alienássemos, isso foi dito na televisão. Sim, é verdade. É como se nós alienássemos parte da nossa soberania para um órgão externo. Quer dizer, na prática, nós estamos pagando para uma festa para a qual nós não fomos convidados. Isso é ruim. Tá? Talvez isso seja algo que esteja por detrás do sentimento, né? Mais um dos elementos que contribuem para todo esse sentimento. Aliás, e essa foi também, o Frei Moser, a pauta e a fala do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, que, claro, né, como a coisa surgiu em São Paulo, na capital paulista, a igreja, ela não deixou de se pronunciar. A igreja que sempre fez parte desses movimentos populares. Se a gente fizer aqui uma rápida memória, e o senhor tem participação efetiva nisso, nós estamos bem antenados. Ou seja, a igreja sempre caminhou com a população, com os jovens, com a sociedade, na busca de uma sociedade melhor. E o Dom Odilo, cardeal arcebispo de São Paulo, a quem nós mandamos um grande abraço e estiver nos acompanhando, Dom Odilo diz o seguinte: olha, esse movimento, que num primeiro momento se trata de reivindicar tarifas de ônibus, mas num segundo momento faz, na verdade, despertar uma nova consciência política, porque entram aí também na pauta educação, saúde, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, a preocupação com a corrupção, que não é brincadeira. Então, quer dizer, Dom Odilo dizia, muitos anseios, muitas necessidades e que agora estão simplesmente vindo à tona através dessa movimentação. O senhor acredita que realmente se trata de uma nova conscientização política, Frei Moser?
Olha, em primeiro lugar, não é? Imagina eu dando nota para um cardeal, mas é nota 10, porque ele, em poucas palavras, ele falou tudo e uma compreensão muito ampla do que está ocorrendo. Agora, gostei, sobretudo, dessa expressão nova consciência. Sim. Vamos ser francos, isso está fora de moda, falar de alienação, mas de alguma forma, não é? Grandes estratos da população estavam alienadas dos problemas, inclusive a igreja, meio paradinha, meio paradona, não é? E eu acho que é um momento assim para a igreja despertar. Opa, nós temos que colaborar. Não é? Colaborar com o quê? Para ajudar a acertar o passo da história no sentido de uma modificação profunda e positiva. Então, eu acho isso fundamental. Essa nova consciência, ela diz respeito à responsabilidade do cidadão, mas também do cristão. O cristão é um cidadão desse mundo, não é? Com uma perspectiva, evidentemente, de eternidade. Isso lhe dá uma certa luz, para não cair na baderna, para não cair nos exageros, mas ao mesmo tempo ver em profundidade o que é que está sendo exigido e o que é que deve ser efetuado. Então eu acho que a igreja, ela, como por assim dizer, está com um grande farol, né, dentro de uma condição de névoa, de sombra, em que você não vê bem para onde vai. A igreja tem essa luz, que é a luz do Evangelho. Claro. Por exemplo, no sentido do respeito à pessoa humana, do respeito àqueles que estão enfrentando essa situação, ou seja, por exemplo, mesmo no caso dos policiais e tudo, também não pode ser vítimas, não é? Como alguns foram, infelizmente, não é? Um outro caso, mas de qualquer forma, eu acho muito importante essa colocação. Nova consciência. E a consciência é tudo. Nesse sentido, se não tivermos uma nova consciência, o brasileiro vai continuar na passividade. Vai continuar sendo aquele povo da praia e de outras coisas. Não, não. Nós somos um povo que tem uma história, nós somos uma igreja que tem uma história e que tem uma responsabilidade em transformar essa terra num lugar onde todos se sintam realmente amados, filhos e filhas de Deus. Sim, você ia dizer, professor? Essa questão da mudança, do momento da nova consciência, é muito interessante quando se traz isso para dentro da política, ou da reforma política, ou da revisão das instituições políticas. Vamos imaginar que um parlamentar ou um político que foi eleito dentro de determinadas regras do jogo, ele está numa zona de conforto. Ele não tem interesse em alterar isso porque ele tem uma previsibilidade. A existência de uma mudança, de um grupo externo, de uma população se manifestando, afeta essa zona de conforto que o parlamentar está. Então, isso aumenta a possibilidade de que você tenha uma mudança verdadeira. Talvez essa seja uma situação. Né? O povo, ele desloca a zona de conforto, seja do político, seja a zona de conforto da própria Igreja Católica. Né? A presença de um elemento externo faz com que você gere uma crise, e a crise, ela pode, e muitas vezes é extremamente benéfica para a mudança. Vai depender da canalização, né, do que está por detrás. O senhor naturalmente conhece grego, né? Não conhece grego? Crise, né? Vem do crinem. Isso é, ajuda a discernir, a purificar. É aquele processo de purificar, por exemplo, o ouro, né, retirado aí do fundo da nossa terra, etc. Então, crinem, purificar. As crises podem ser muito positivas a nível pessoal, quando uma pessoa entra em crise, para ela reencontrar o caminho. A nível de igreja, uma crise é muito boa de vez em quando, para despertar a força do Evangelho. E da mesma forma, uma crise social é muito positiva, desde que seja aproveitada e que seja bem conduzida. Antes ainda de nós irmos para o nosso intervalo, professor, eu gostaria que rapidamente o senhor colocasse para a gente, porque hoje o Brasil está em foco, ou seja, o mundo está de olho no nosso país. As pessoas estão acompanhando, inclusive a ONU se manifestou recentemente, dizendo até para os manifestantes, através do seu comissariado para os direitos humanos, os manifestantes não reagirem com violência, não fazerem uso da violência, que seja pacífica, etc. e tal. E a imprensa mundial tem noticiado, alguns com certa acidez, não é? Alguns jornais da França, mesmo da Inglaterra, até Estados Unidos, dizendo justamente que um pouco aquilo que se vendeu
não corresponde à realidade brasileira. Mas e essa imagem nossa no exterior, que foi quase que mostrando o Brasil como um certo paraíso nos últimos anos? Preocupa essa imagem nossa junto ao exterior, professor? É claro que a pessoa que está vendo de longe, ela vai ter uma visão parcial disso, da coisa que está acontecendo. É possível, por exemplo, que a imagem seja arranhada. Mas, na realidade, imagine o seguinte: se nós conseguirmos lidar bem com isso, mostrar que o Brasil é um país democrático, que as manifestações são aceitas, que são conduzidas, canalizadas e que as respostas existem, ao final do processo, pelo contrário, é possível se reforçar a ideia de Brasil como um país democrático, diferente de outros países que reprimem com violência as manifestações, que não dão razão ao povo, que não ouvem o povo. Nós temos uma oportunidade. Essa oportunidade ela pode ser benéfica ou maléfica. Eu espero sinceramente que os nossos governantes, espero sinceramente que não haja nenhum evento fortuito que cause algum tipo de comoção, que isso tudo gere, inclusive, uma melhoria até na própria imagem do Brasil como um país democrático. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo e você não saia daí não, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar para o nosso terceiro e último bloco. É difícil ainda apontar alguns caminhos, mas também não é tão impossível de se perceber quais são as necessidades reais que a população está reivindicando nesse momento, até porque isso, inclusive, aqui no nosso programa Em Pauta, nós já temos batido nessa tecla já há algum tempo. Mas no nosso terceiro bloco, nós vamos apontar aí alguns caminhos que podem, sim, ser trilhados nesse momento histórico que o Brasil está vivendo. Então, rápido intervalo, nós voltamos já já e você não saia daí. Continue com a gente. Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando essa noite sobre as manifestações que estão ocorrendo em todo o país e que estão provocando essas mudanças radicais. E nós aqui, claro, estamos refletindo, acompanhando tudo isso com oração, mas também com o senso crítico de sempre, para que possamos juntos pensar o nosso país, um país que nós queremos muito melhor, não é verdade? Antes, porém, eu quero fazer um convite para você, especialmente você aí do interior de São Paulo, cidade de Jundiaí. Atenção, dia de 1º a 7 de julho, nós temos aí esse maravilhoso Cerco de Jericó, com várias presenças, do Padre Edmilson de São Paulo, Padre Anderson Guerra de São Paulo, Padre Christian Brito de São Paulo, meu querido irmão, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova, eu, Padre Hamilton, vou estar presente, e o Padre Ailton de São Paulo. Eu especialmente vou estar aí junto com vocês nos dias 6 e 7 de julho, refletindo o tema Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 6 e 7 de julho, nós vamos estar juntos aí nesse maravilhoso evento, Cerco de Jericó, cidade de Jundiaí, local Parque da Uva. Então você entra em contato aí com o pessoal da RCC e participe, porque vai ser realmente uma bênção sem igual, tá certo? Continuando a nossa conversa aqui, professor, é muito interessante o que se tem dito. Estamos aqui conversando com o Frei Antônio Moser e o professor Sabino Fleury, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E, professor, nós estamos acompanhando manifestações sociais que não ocorriam desde, por exemplo, 1992, quando nós tivemos aquele levante contra a corrupção no governo do, até então, presidente Fernando Collor de Mello, com todo aquele movimento em relação ao impeachment. Desde então, nós não tínhamos uma movimentação tão expressiva quanto essa. A pergunta que se faz agora, no nosso terceiro bloco, é: para onde vamos? Ou seja, que lições nós já começamos a tirar desse movimento que está aí acontecendo e que está provocando não só a reflexão, mas ações muito efetivas por parte de governantes, por parte da própria população, obviamente, que se organiza cada vez mais. Que lições nós começamos a tirar? Vamos imaginar que nós temos uma situação inédita e muito interessante que traz muitas dificuldades. No passado, nós tivemos manifestações contra. Éramos contra a ditadura militar, éramos contra um determinado governante, e até iniciou-se contra um aumento de passagens de ônibus.
E essa manifestação agora, ela tem uma outra natureza. Ela é a favor de mudanças, a favor de melhorias. O contra faz com que você mobilize com muito mais facilidade e que a resposta seja muito mais fácil. Eu era contra a ditadura militar, houve uma eleição direta, nós resolvemos esse problema. Eu era contra Fernando Collor, houve um impeachment, nós resolvemos esse problema. Qual é o grande desafio que nós temos agora? É como fazer com que aquilo para que nós somos a favor se transforme num ato concreto. A favor da melhoria da educação. Perfeito. A favor da melhoria da saúde, da segurança. Talvez seja esse o grande desafio que nós tenhamos pela frente. E que esse desafio não se resolve apenas na manifestação. Ele se resolve na atuação concreta, eficaz, dos governantes, dos responsáveis, dos administradores, dos responsáveis pelas políticas públicas. Frei Mose, sim? Sim, eu diria, na linha, sim, de para onde vamos. Em primeiro lugar, não confundamos as cinzas com as, digamos, brasas do vulcão. Nós estamos realmente vendo cinzas. Por baixo existe um vulcão. E nós temos que captar essa força que está submersa, por enquanto, a uma certa nuvem. Isso seria em primeiro lugar. Ou seja, é um problema sério. Estamos sendo interpelados. Eu gostaria de lembrar aí uma passagem da Revolução Francesa, não querendo apresentar como exemplo, não queremos nenhum Napoleão surgindo aí da Revolução, né? Não é nesse sentido, apenas para ilustrar. Quando surgiu a Revolução Francesa, começou a se manifestar, o rei diz, bom, mas isso é uma revolta. Então, um ministro dele respondeu, não é revolta, majestade, isso é uma revolução, é algo de mais profundo. E nós temos que, então, detectar a profundeza dessas aspirações. Segundo, já foi colocado pelo professor muito bem, mas eu quero reforçar. Nós temos que ouvir os gritos que estavam até agora como que sendo silenciados, latentes, não se expressavam. Então temos que saber ouvir os gritos. E a igreja tem, desde o Vaticano II, há 50 anos atrás, tem uma expressão muito interessante, saber detectar os sinais dos tempos, lê-los e interpretá-los e tirar as consequências. Sinais dos tempos, por exemplo, isso aqui pode ser um sinal dos tempos. Claro. Atenção, governantes, não é? Está na hora de provocar uma grande mudança na economia, na política, em todos os campos, enfim. Ou seja, ouçam as vozes e não imagine que seja algo de muito superficial, que logo vai passar, porque daqui a pouco vem o Papa, daí ele dá uma bênção e todo mundo se acalma. Não vai ser por aí não é? E eu estou desconfiado que ele não vai dar bênção não. Bom, em seguida, então, saber acolher os gritos, saber ver os sinais dos tempos, e nesse sentido é que entra também o papel da igreja, ajudar a discernir. Gostei muito, não é? Como sempre, professor Sabino, não é? Vendo a questão de uma maneira mais ampla, mais profunda dessas mudanças necessárias. Em todo caso, se trata de uma hora da graça. É uma hora da graça. Crise tem um sentido positivo, como já falei. É um momento de depuração, hora da graça. Vamos aproveitá-la para criar uma nova realidade nesse país. E a igreja, como sempre esteve presente ao longo da história da igreja, que não houve momentos que também dormiu, não é? Ficou paradinha, agora está na hora também de despertar e dizer a que estamos aqui, para ajudar a encontrar solução para os nossos problemas. Pois é, o gigante está despertando, né, Frei Mose? Professor, me diga uma coisa, o que está errado? O modelo de gestão que nós temos, modelo de governo que nós temos, ou a maneira de exercê-lo? O que a população está nesse momento reivindicando? Padre Hamilton, eu não gosto de dizer que está errado e está certo, porque essa dicotomia normalmente ela não funciona. Existem coisas erradas e coisas certas, é uma coisa um pouquinho mais complexa. A partir da ótica da ciência política, que é aquilo que eu lido com mais facilidade, sim, eu diria o seguinte: é preciso que os governantes, que os canais institucionais que existem e que funcionam, tá? E que funcionam razoavelmente bem. Nós temos uma democracia funcionando neste país, mas é preciso que eles sejam aperfeiçoados. Como?
reforçando a participação da sociedade por meio de conselhos, por meio de instâncias, no planejamento e na elaboração das políticas públicas, dando legitimidade para que as pessoas participem dentro do Estado, criando mecanismos institucionais de interlocução com a sociedade. E nesse ponto, o poder legislativo é muito importante para isso também. Também, uma outra questão, é preciso que os governantes exponham para a sociedade, sem medo, aquilo que eles estão fazendo, inclusive as falhas e as dificuldades. Nós já temos mecanismos institucionais, legais e tecnológicos que permitem que isso aconteça. Nós temos tido avanços. Uma lei de transparência, por exemplo, é um avanço institucional grande. É preciso que isso seja reforçado. O acompanhamento das políticas públicas por parte da população. É preciso que os governantes exponham o que estão fazendo, até mesmo que a partir da crítica que eles recebam, eles possam corrigir rumos. O que acontece normalmente é que o burocrata, o técnico, ele tende a considerar que a visão dele é a correta, ele estudou, afinal de contas, é para isso, e que ele não ouça aquilo que vem da sociedade. Esse é um modelo ultrapassado, teoricamente ultrapassado, mas que na prática ainda existe com muita força no Brasil. Então, esse momento, ele permite essa mudança na própria mentalidade dos políticos, na mentalidade dos técnicos. E nós temos mecanismos tecnológicos, a gente tem que caminhar no sentido de dar mais força para a população participar nas decisões do governo, tá? Para que isso não seja apenas um momento de manifestações, e que a gente esqueça delas no futuro. Vamos aproveitar esse momento para reforçar esses mecanismos. Tá certo. Frei Moser, o que a igreja, claro, o senhor já falou, inclusive, da ação efetiva da igreja, o cardeal de São Paulo se pronunciando, apoiando, etc. e tal. Há pouco o senhor lembrava Vaticano II. Mas o que a igreja teológica, não apenas reflexivamente, mas pastoralmente, efetivamente, nesse momento histórico, deve fazer, como que a igreja, que passos também a igreja nesse sentido pode dar para colaborar com a sociedade nesse momento histórico? Bom, a minha tese doutoral tinha como título O Compromisso do Cristão na Transformação do Mundo. Nós somos cidadãos desse mundo antes de sermos cidadãos do céu. Perfeito. E vai ser lá para frente, por enquanto não. Muito bem. Então temos um compromisso e nós temos uma riqueza enorme naquilo que se chama doutrina social da igreja. Perfeito. Que ninguém conhece ou pouca gente conhece. Quanta coisa sobre mecanismos de participação, que o senhor colocou tão bem, quanta coisa já foi dita, redita, retomada, sobretudo desde Leão XIII, 1891, mas eu diria, volta constantemente. Então, ajudar os nossos fiéis a compreenderem que o seu lugar não é só dentro da igreja, mas é dentro da grande igreja, que é toda a sociedade, que é toda a terra. Ide por todo mundo, ensinai a todos os povos. Então não é que nós tenhamos a receita, mas temos a consciência da nossa corresponsabilidade e não cruzar os braços. Então isso me parece fundamental. Essa consciência política, com P maiúsculo, deve ser dada desde a primeira catequese. Que a criança já saiba que ela também é corresponsável, não é? Na sua escola, participando, não é? E, enfim, que participe de todas as exigências, não é? Para que tudo transcorra bem. E uma última coisa, eu acho que é um momento de ajudar no discernimento daquilo que realmente é construtivo e daquilo que não é construtivo. E isso se chama graça, momento da graça, e do pecado. Então, se trata de ajudar a discernir. Tá certo. Professor, um saudoso padre, ele dizia que não existe solução fácil para problema difícil. E essa frase é minha. Essa frase é minha. Se o problema é difícil, a solução, obviamente, que é difícil. E o ministro, junto à presidência, o Gilberto Carvalho, disse uma frase muito interessante. Disse, olha, o momento como esse exige muita humildade para que se possa entender a complexidade do momento, mas, ao mesmo tempo, buscar uma solução para esse impasse. Quer dizer,
essa humildade é fundamental também nesta hora por parte de governos que não têm soluções prontas ou que estão meio atordoados com o momento e da própria população também nesse momento, porque sem humildade, sem a devida calma até mesmo, isso pode se transformar num caos e não nos levar a lugar nenhum, não é isso? O grande risco de qualquer movimento deste, que é um movimento mais difuso, é exatamente que você perca a oportunidade de mudança, né? Que você abra caminho, inclusive para pessoas ou grupos oportunistas. Eu, pessoalmente, não gosto de ninguém que venha com uma ideia salvadora. Messias foi só um, né? Apesar de haver muitos candidatos a Messias em todos os tempos, né? O Salvador da pátria, isso gera normalmente uma ação política ruim, né? Então, na realidade, o problema principal agora é fazer com que os governantes encontrem mecanismos de resolver partes localizadas do problema. Não vamos resolver toda a saúde, não vamos resolver toda a segurança, mas nós temos que mostrar que existem aspectos cruciais que estão sendo trabalhados, mostrar claramente quais são as dificuldades, não fazer falsas promessas. Olha, se alguém chegar e falar, vou resolver o problema da segurança pública no Brasil amanhã, pelo amor de Deus, isso é impossível. Né? Mas estamos trabalhando nessa linha, estamos ouvindo vocês, e aí com isso a gente tem a possibilidade de melhorar. Tá certo. Fremoso, uma palavrinha final, por terminar, favor. uma palavrinha final, evidentemente que isso é um susto para os que estão no trono. É um susto. Atenção, tem algo aí acontecendo. E aí os nossos telespectadores, né, todos eles sintonizados com a Canção Nova, vão entender a comparação. Nós vivemos nesses últimos anos, e sobretudo no último ano, uma crise assim dentro da igreja, um mal-estar, parecia que não tinha solução, o Papa velhinho e né, meio assim, tá. E eis que surge um Francisco sorrindo. Não é que resolveu os problemas, mas ele tem coragem de ouvir, falou, chamou de todos os continentes conselheiros, quer ouvir, e já começa a dar as suas diretrizes, traduzindo, depois de ouvir. Eu gostaria de deixar uma palavra de esperança e realmente vejo que esse é um momento, você tocou várias vezes, histórico, é só saber aproveitar. E gostei também da expressão do senhor Gilberto Carvalho, que é preciso humildade, que muita gente não tem humildade, não é? E se acha dono da verdade. Tá certo, Fremoso. E com essas palavras, nós vamos ficando por aqui. Claro, o debate não para. Nós vamos voltar a este mesmo tema, com outros ângulos, numa próxima oportunidade, se Deus quiser. E você vai acompanhando, né? Acompanhando, refletindo, rezando, mas para que possamos também agir efetivamente e, claro, alcançarmos esse país maravilhoso que todos nós sonhamos, que é o nosso Brasil, um país onde as coisas possam fluir e todos possam ter direito aos mesmos bens, não é isso? Então, a você que esteve conosco, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, um grande abraço, nós nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, então, até lá!